Vamos falar do julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar com batom a frase "perdeu Mané" na estátua à Justiça do STF durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Esse julgamento foi suspenso nesta segunda, após o ministro Luiz Fux pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Débora foi presa em março de 2023, em Paulínia, São Paulo, e é apontada como envolvida nos atos antidemocráticos, inclusive por ter acampado em frente ao QG do Exército, onde se pediam intervenções militares, que é algo inconstitucional. Até a suspensão do julgamento, o placar no plenário virtual da primeira turma do STF estava em 2-0 pela condenação, com votos dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, e Flávio Dino. Moraes sugeriu pena de 14 anos de prisão em regime fechado, mais 30 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. Segundo ele, Débora aderiu de forma dolosa a um plano de ruptura institucional e tentativa de derrubar o governo eleito. Os crimes que a PGR imputa a ela são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. A defesa afirma que ela não cometeu nenhum ato violento, agiu sozinha e que sua atitude não configuraria crime e que o caso não deveria sequer estar no STF. Agora o julgamento aguarda a análise de Fux. Uma nova data será marcada. Inclusive, quero saber muita opinião de vocês no chat. Eu tenho uma opinião aqui e vou compartilhar com vocês. Vejam. Compartilhe, amiga. Vamos imaginar que esses atos aí antidemocráticos tivessem tido algum efeito, né? Então, eles estavam lá para que o Lula não assumisse, para destituir o STF. Vamos imaginar que isso tivesse dado certo. Tá. Rolou. Golpe. Tomaram conta de tudo lá, aí o Lula não... Sei lá, aconteceu. O que eles pediam na frente do quartel e lá deu certo, eles conseguiram. Essa moça, o que ela contaria para a família e para os amigos? Ela diria assim, ó: eu fiz parte disso, eu estava lá lutando pelo que eu acredito e tal. Ou ela ficaria de boa e falaria: não, foi uma coisa sozinha, eu só peguei um batom e passei na estátua? Eu acho que ela contaria com orgulho de que fez parte de uma revolução, segundo ela mesma. E aí que eu fico, assim, meio transtornada quando o pessoal fala: gente, não, a mulher só pegou um batom e passou numa estátua. Não, gente. Ela tinha uma intenção lá. Ela estava indo com um grupo com uma intenção, né? Ela fazia parte daquele grupo. Mas ela não cometeu atos violentos. Aí ela vai lá, vai contar toda essa história. Por isso que está tendo julgamento. Talvez por isso que o Fux tenha pedido vista, para ele poder analisar melhor tudo isso, né? O que, de fato, ela fez ou deixou de fazer. Mas, gente, não é um ato solitário. A pessoa não foi lá sozinha, um belo dia de manhã, sozinha. E só pegou e escreveu o quê? Numa estátua com batom, entendeu? Não, ela foi com um monte de gente que invadiu os prédios públicos, que depredou os prédios públicos com uma intenção, né? Que nem era a depredação apenas, né? Tinha toda essa questão desses atos antidemocráticos. Então, assim, é horrível ela ter que responder por isso, porque talvez ela não tenha consciência do que ela fez. Aqui estou indo para o lado mais poliana possível. Se ela não tinha essa consciência, que horror agora ter que responder a tudo isso. Mas que ela fez parte de algo que aconteceu de forma organizada e coletiva. E quando você está no coletivo, gente, você responde por esse recorte. É que nem assim: vou numa torcida organizada torcer pelo meu time. E essa torcida causa, pelo menos eu estava indo só torcer pelo meu time. Agora, vou numa torcida organizada que resolve invadir a sede de outro clube. E aí, depreda essa sede, escreve palavras de ordem, causa violência. Digamos que eu estou com a torcida organizada, e não é nem para torcer pelo meu time, você entendeu? É para fazer uma invasão, para fazer algo que já está na ilegalidade ali, já é algo que não poderia ser feito. Então, assim,
Eu acho que realmente deve ser muito triste várias pessoas perceberem que foram usadas como massa de manobra mesmo, que acabaram colocando a sua integridade de liberdade física em risco por terem participado de um movimento, de uma agenda, entendeu? Só que você não estava lá sozinha, você não estava lá sem nenhum propósito. E se tivesse dado certo, eu acho que essas mesmas pessoas que agora falam que, nossa, imagina, eu não fiz nada, elas estariam colhendo o louro, né? De, eu Sim. participei dessa grande revolução, eu estive lá. Então, assim, gente, sei lá, é muito delicado. Eu vejo várias pessoas divididas sobre isso na internet. Acho que até o Fux pediu vistas também para que o julgamento do Bolsonaro seja o foco dessa semana, que, aliás, começa hoje, já deve ter começado, né? São 10h20 da manhã, estava marcado para 9h30, uma coisa assim, a primeira sessão. Então, são 2 sessões hoje. Essa semana, então, eu acho que o STF quer dar mais atenção para esse caso, que é o caso do presidente Bolsonaro e de outras pessoas, né, que é ligada também ao que aconteceu no 8 de janeiro. Então, bom, vão ter aí vistas. Eu acho que são 90 dias quando pede vistas para reavaliar o caso, né? E tal. Então, até lá, quem sabe a questão do Bolsonaro também já tenha sido decidida, para depois voltarem ao caso dela. Estou vendo aqui as informações aqui no chat. Paulo Ricardo Siqueira Soares disse o seguinte: quando invadiram prédios e destruíram pedindo fora Temer, não foi ato contra a democracia? Acho que as punições teriam que ser iguais em todos os casos. Isso que me pega, por ser pesos e medidas diferentes. Pode ser mesmo, Ricardo. Eu não estou falando de, não, agora é um peso outro, agora é um peso acolá. Só estou dizendo assim, no caso dela exclusivamente, se a gente tiver essa linha de raciocínio que eu trouxe aqui, eu só acho que é isso. Se tivesse dado certo o que foi pedido, será que ela estava dizendo que ela não tinha nada a ver com essa história, ou ela estava dizendo, é isso aí, eu estive lá e eu fiz parte disso? Entendeu? É muito complicado, porque a gente vê esse tipo de ação acontecendo em todos os governos, vamos assim dizer, né? E, realmente, as punições são muito diferentes. As punições são bem... No caso do Temer, gente, pensando que a Dilma foi empichada, eu acho, por exemplo, que deviam ter empichado toda a chapa, né? Sim. Mas aí o Temer acabou ficando, por exemplo. Então, assim... Para cada caso, se a gente for analisar aqui, eu acho que tem algo de pessoal para a gente falar. Tudo bem, essa moça pode não ter cometido violência, mas também não dá para dizer que ela estava lá querendo estar sozinha. E o Paulo complementa aqui. Tem transmissão? Tem uma transmissão? Eu acho que a gente pode, daqui a pouco, colocar... Vão ouvindo um pouquinho, se vocês conseguirem ouvir aí. Se tiver alguma coisa interessante que a gente consiga colocar um pouco ao vivo. Vamos dar um flashzinho, sim, porque, enfim, a gente está acompanhando também o que vai acontecer agora para descobrir se o Supremo vai colocar aí o Bolsonaro e mais os outros indiciados como réus nesse processo dos atos antidemocráticos. Só para registrar também aqui, o Paulo complementa, mas que devem ser punidos, devem pegar cadeia? Devem. Mas qual a proporção da pena? Qual o tamanho da participação de cada um? Eu acho que isso é o grande desafio, né? Sim, é o desafio dela, inclusive, de talvez se descolar de quem foi mais violento. Mas é isso, uma vez você está junto, gente... Por isso, a mãe tem razão. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. É algo perigoso. Você está agindo num processo de turba, você está invadindo, você está fazendo esse tipo de coisa, você tem que realmente ficar ligado. Tem mais opinião aí, Dani? O pessoal concordando que as penas não são proporcionais, mas que precisa, sim... De uma punição. De uma punição. Mas estão questionando justamente isso. Como é que eu falo? A proporção mesmo. Será que 14 anos de prisão? Sim. Será que 5? Menos. Será que 30 milhões de reais de multa? Então, eles estão simplesmente conversando sobre isso aqui no chat. Que Muito bem. Tem que punir, porque, afinal de contas, houve ali um crime. Mas qual é a proporção disso? Porque a gente tem outros casos circulando no país e já tivemos também, tempos atrás, e a proporção não foi a mesma.